Alô? Alô? Acho que agora foi. Cadê meu som? Agora foi? E aí? Acho que agora foi. Alô? Alô? Acho que agora foi. Cadê meu som? Agora foi? Ah, agora foi. Gente, agora tá com som. Beleza. Vou repetir tudo que eu falei agora. Cara, eu sou o melhor pra fazer essas coisas. Então vamos lá. Pra galera que chegou agora, é o seguinte, ó. Eu deixei um link fixado aqui no chat. Esse link é para você participar da Semana Anatomia Fácil. Se você tem problema com anatomia, entra nesse grupo de Zap. Tá? Eu acho que eu nem sei como que é. Deixa eu ver como que faz aqui. Clica. Ah, e você coloca seu e-mail e entra no grupo. Não tem erro, cara. É só colocar seu e-mail e entrar no grupo do Zap e já era. E aí, vai ser um grupo muito legal, porque segunda-feira começa a Semana Anatomia Fácil, então já prepara tudo. Dia 14 começa, 3 aulas gravadas, uma aula ao vivo e 2 mentorias. Vai ser bem legal. Se eu fosse vocês, eu participava. Quem tem problema com anatomia tem que participar. Então hoje é o quê? Hoje é segunda ou é quarta-feira? Hoje é quinta-feira. Olha eu. A pessoa que quebra a perna e não sai de casa nunca sabe o dia que é. Então, gente, participa. E se é o seu primeiro dia, sua primeira live aqui no canal, você veio pelas campanhas aí do Instagram, do YouTube, coloca aí no chat eu, tá? Levanta a mão e coloca eu. E outra coisa, tem mais gente na live do que marcação gostei, do que joinha. Então, dá o gostinho aí, porque quando vocês dão um gostinho, o YouTube entrega a live para mais gente, ok? Então é só isso que eu peço para vocês. Então, dá o joinha. Se você chegou aqui, é a sua primeira live, é você que vai falar eu aí, se inscreve no canal Anatomia Fácil e ativa o sino de notificações para você receber todas as notificações do canal aqui, ó. Ah, tem uma galera que é a primeira vez aqui, ó. Bruna, Roberto, Wallifer, Lucélia, Nelly, Andressa, Joselita, Larissa, Franci. Nossa, tem uma galera nova aqui. Então, gente, tem uma galera que é a primeira vez aqui. Então, para vocês que é a primeira vez, bem-vindos. Para quem está direto aqui, que nem a Paola, a Ana e o pessoal todo, não fazem mais que a obrigação de vir aqui. Tô zoando. Que aqui o negócio é assim, meu. Ah, beleza. Então tem bastante gente nova. Então é o seguinte, gente. O que a gente vai falar hoje é sistema endócrino. Acho que tem bastante gente hoje na live aqui, porque a galera não entende nada de sistema endócrino. Só que hoje a gente vai falar de eixo neuroendócrino. Não adianta nada, vamos falar a verdade. Na última aula a gente falou sobre neurônios, condução de estímulo, aquela coisa toda. Hoje a gente vai falar de sistema endócrino, mas assim, de uma forma mais simples para você entender a diferença entre o sistema endócrino e o sistema nervoso no controle das funções do seu corpo. Se liga só. Agora eu vou ter que sair aqui do chat. Então você, gente, fica aí, digita bastante no chat, porque é dessa forma que o YouTube entrega a live pra galera, com interação. Ou seja, você tem que digitar no chat, você tem que marcar gostei, você tem que fazer o que tem que ser feito aí. Todo mundo, você vê lives de um monte de gente que você gosta, aí você já sabe o que tem que ser feito. Então eu vou mudar de tela agora aqui. Eu vou para minha tela do programa de anatomia. Olha só. Cara, uma coisa interessante aqui, ó. Eu separei aqui no nosso modelo o sistema endócrino e o sistema nervoso aqui, ó. Deixa eu tirar a parte óssea para vocês verem. Ó. Tirando a parte óssea, o que vocês estão vendo? Os fios que formam o sistema nervoso e aqui as glândulas que formam o sistema endócrino. Então, basicamente, tem algumas coisas para a gente falar assim sobre eu separei aqui um slide para diferenciar o sistema nervoso do sistema endócrino. Então já segura um pouquinho aí, mas eu vou diferenciar uma coisa para vocês aqui, ó.
sistema endócrino. Eita, que ficou horrível isso aqui, peraí. Deixa eu escrever aqui, ó. Endócrino. Essa letra mais grossa, a letra fica melhor, ó. Sistema endócrino. E vocês têm também um outro sistema que é esse aqui, ó. Só para a gente estudar os nomes aqui, ó. Para vocês entenderem um conceito básico aqui, ó. O que é endócrino e o que é exócrino? Presta atenção. Presta atenção, jovem. Essa é a parte mais importante desse vídeo aqui. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, você tem que quebrar os nomes aqui. Então, eu tenho um nome que é endócrino, então eu tenho uma terminologia aqui, ó, que é a raiz do nome, que é crino, que tem nos dois nomes aqui, ó. E aí eu tenho um prefixo diferente aqui, ó, endo e exo. Legal. Primeira coisa que vocês têm que saber, o que significa crino? Esse termo crino. Crino significa secreção, tá? Eu tenho uma secreção. É a origem do nome, tá? Meu, não fica me enchendo o saco no de baixo aqui. Se você chegou agora e aí você vai sair no meio da live. Porque, meu, a galera é muito chata às vezes, cara. Então, presta atenção, cara. Escuta o que eu tenho pra falar antes, depois você chora. E aqui, ó, no exócrino, eu tenho a terminologia crino também. Crino significa secreção também, tá? Presta atenção, cara. Eu tô há 8 anos para comprar uma mesa digitalizadora. Eu tô escrevendo no mouse, tá? Ok. Então, em ambos os nomes eu tenho crino, que é uma raiz que denomina secreção. Então, tudo que tem crino no nome é secreção. O que é endo? Endo é dentro, né? E o que é exo, né? Exo. Significa fora. Ou seja, agora vocês vão ter que entender um conceito básico sobre o sistema endócrino, tá? E o exócrino também. Qual que é a referência que eu tenho para falar que uma coisa está dentro ou está fora do corpo? Fala para mim aí, eu quero que vocês... Eu vou fazer essa pergunta aqui agora. Vou voltar para a tela cheia aqui, ó. Qual que é a referência que eu vou ter para dar nomenclatura de sistema endócrino, secretando alguma parada dentro do corpo, para sistema exócrino, secretando alguma coisa para fora do corpo? Qual que é o referencial que eu tenho de dentro e de fora do corpo? Quem acertar aí vai ganhar uma coxinha. Vai nada, é mentira. Não vou mandar coxinha para ninguém. Quem acertar não faz mais que obrigação. Olha lá. Aí a Paola escreveu que endo é interno e exo é externo, tá? Mas não é isso. Olha lá, e o Alifer, o pessoal tá falando. O Mauro falou que endócrino secreta para dentro, exócrino secreta para fora. Ah, já estamos conseguindo uma conversa aqui. Adriel falou a coisa certa aqui. É a corrente sanguínea, tá? Que nem aqui a Bruna falou para fora do corpo, não sei o quê. Quando a gente fala esse negócio de para dentro e fora do corpo, não é bem assim, tá? O que você vai levar em consideração para saber se a secreção é interna ou externa é o sangue.
A referência é o sangue, é a corrente sanguínea. Como assim, Rogério? Presta atenção, boy. Ué, por que parou de sangue aqui, ó? Por que aqui não escreve? Ah, ali não escreve. É o sangue, corrente sanguínea. Então vou desenhar aqui uma corrente sanguínea, ó. Uma corrente sanguínea aqui. Legal. Isso aqui é o sangue. Boa. Vamos falar de uma glândula qualquer aqui, ó. A glândula tireoide, que está aqui no pescoço, ó. Por que ela é uma glândula endócrina? Por que as suprarrenais e o pâncreas são glândulas endócrinas também? Porque a secreção que eles produzem são os hormônios. E esses hormônios são secretados na corrente sanguínea, para dentro do sangue. Para a corrente sanguínea, ou seja, os hormônios circulam na corrente sanguínea. Então, quando perguntam para vocês, onde estão os hormônios? Os hormônios estão circulantes no sangue. Porque às vezes, cara, vamos falar aqui, você começa a estudar anatomia, você fica decorando as paradas, e aí quando você estuda lá sistema cardiovascular, respiratório e a relação entre os dois, tem gente que acha que no sangue só tem oxigênio e gás carbônico. Cara, se liga, no sangue tem gases, né? Tem oxigênio, gás carbônico e tem outros gases. Por exemplo, tem um gás que é considerado um hormônio, que é o óxido nítrico. É hormonal, é uma parada hormonal, entendeu? Então, vocês têm que entender que o que é secretado das glândulas para dentro do sangue é hormônio, tá bom? Ou seja, pertence ao sistema endócrino. Então, a secreção do sistema endócrino são os hormônios. Por quê? Porque eles são secretados na corrente sanguínea. Eles circulam no sangue, junto com oxigênio, gás carbônico, vírus, bactérias, fungos, proteínas, carboidratos, enfim, coisa pra caramba, tá? Que tá circulando na sua corrente sanguínea porque tem que chegar em alguma parte do corpo, tá bom? Então, a secreção do sistema endócrino são os hormônios, tá? São os hormônios. Toda secreção de sistema endócrino é classificado como hormônio, Rogério? Sim. Tá? Então, a característica do sistema endócrino é a presença das glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas têm rica vascularização e, através dessa vascularização, eles vão produzir hormônios e secretar esses hormônios na corrente sanguínea. Tá bom? Então, essa é uma característica das glândulas endócrinas. Vocês viram que o referencial é o sangue? É a corrente sanguínea. Ou seja, se secreta das glândulas endócrinas para dentro do sangue, é endócrino. Aí agora ficou fácil para você. Se eu secretar alguma coisa para fora da corrente sanguínea, e essa coisa é absorvida por uma glândula exócrina, e depois essa glândula exócrina leva essa substância para fora do seu corpo, isso é uma glândula exócrina. Então a glândula exócrina, ela tem a capacidade de absorver substâncias para fora da corrente sanguínea. Então o que joga para dentro da corrente sanguínea são glândulas endócrinas, secretam hormônios no sangue. O que retira da corrente sanguínea e joga para fora do corpo são glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas, elas eliminam o que é chamado excreção. Por isso que ela tem o nome de exócrina. Elas eliminam uma excreção. Então, eu falei que tem uma galera que me enche o saco aqui. Eu vou por excreção. A excreção é essa secreção que eu tenho aqui do endócrino, né? É que é o seguinte, secreção é uma coisa que vai para dentro do sangue.
Excreção é uma parada que vai para fora do sangue, tá? Quais são as excreções do sistema exócrino? Então, basicamente, eu vou citar duas para vocês aqui que são comuns aqui para vocês, mas assim, eu tenho diversas excreções, tá? A gente tem várias excretas, né? Que basicamente o sistema excretor, ele compreende o sistema respiratório, excretando o gás carbônico, que é um gás, mas ele sai do sangue. Eu tenho o sistema digestório, que ele excreta, né? Ele excreta o que não foi absorvido pelo trato gastrointestinal. Vocês têm o sistema urinário, excretando substâncias que potencialmente são tóxicas, são resultados do metabolismo corporal. E vocês têm a pele, eliminando suor e sebo para a superfície da pele. Então eu vou classificar aqui duas excreções. Suor e sebo, por exemplo, que são aquelas que vocês conhecem que até citaram aí, né, o suor, né? E o sebo, né? Olha que parada doida, né? Suor. Em que situações você elimina o suor? Suor é eliminado em situações geralmente de calor e outras condições onde eu tenho vasodilatação, tá? Dos vasos superficiais da pele. Daqui a pouco eu mostro aqui no desenho para vocês. Ou seja, quando você tem vasodilatação, aquele vaso sanguíneo que tem esse calibre aqui, por exemplo, ó, ele vai aumentar de calibre. Quando você aumenta o calibre dele, o que acontece? As paredes ficam finas. É a mesma coisa da bexiga. Sabe quando você tem uma bexiga? Ela tem as paredes numa determinada espessura. Quando você começa a soprar a bexiga, a parede dela começa a ficar fina. Esse fenômeno, quando acontece nos vasos sanguíneos, de eles aumentarem de volume, de volume não, falei merda, aumentarem de calibre, né? Que quando ele engrossa é o calibre. As paredes ficam finas nos capilares e aí elas, conforme elas aumentam, elas ficam porosas. E aí você tem a eliminação de líquido, né? O plasma sanguíneo para as glândulas sudoríparas. Você entendeu que quando você está fazendo esporte, segue a visão. Você está fazendo esporte, o que acontece? Você gera trabalho muscular, aí o trabalho muscular ele gera o quê? Ele gera contração, né? Energia mecânica, mais calor. E olha só, os músculos, eles têm um rendimento baixo, de 100%, eu vou falar, de 100% de um nutriente que você gastar aqui no músculo, 25% é para contração. Os outros 75% são eliminados na forma de calor. Então a máquina humana é uma máquina que gera calor. Esse calor gerado aumenta a temperatura corporal. E aí ele vai ativar um termostato que vocês têm lá no cérebro, que é o hipotálamo. E a resposta que ele vai dar é vasodilatação periférica. Essa vasodilatação faz o quê? Faz com que os vasos aumentem de calibre, só que as paredes vão ficar finas, tá? Então, os capilares sanguíneos aumentam de calibre, mas as paredes ficam finas. E aí eu começo a perder plasma sanguíneo para as glândulas sudoríparas. E eu começo a eliminar essa água do sangue na forma de suor. Cara, é um tipo de radiador que você tem no corpo para equilibrar a temperatura do seu corpo. Se você não eliminar essa água que está dentro do seu corpo vai esquentar e aí você vai entrar num estado chamado hipertermia, que é a famosa, como que chama aquele negócio que o pessoal fala quando toma muito sol? Insolação. Então você tem que suar. Então o suor ele sai de onde? Do sangue. É o plasma sanguíneo saindo e sendo absorvido para as glândulas sudoríparas. Aí as glândulas sudoríparas aumentam de volume e eliminam essa água através dos ductos sudoríparos para a superfície do corpo. Por isso é uma glândula exócrina. Ela tira uma secreção de dentro do sangue, que é o plasma sanguíneo, e joga para a superfície do corpo para eliminar na forma de calor. Aí aquele calor na superfície resfria o seu corpo. Não é interessante isso, gente? Não é legal? Vocês sabiam disso aí?
Isso aí é uma coisa básica, tá? Para vocês entenderem. Tá, o Rafael perguntou, ejaculação é exócrino? É exócrino, é uma secreção exócrina. Ela é produzida dentro do seu corpo, então dentro dos testículos, tá? Então você produz um tipo de secreção. O testículo é interessante. O testículo, cara, ele é uma parada tipo total flex, entendeu? O ovário também. Porque eles produzem os gametas e eles produzem também hormônios. Olha que louco. Vou falar só do testículo. O hormônio testosterona, Rafa, ele é liberado do testículo para a corrente sanguínea. Porque ele tem que ter uma ativação em diversas células do corpo, tá? Só que ele produz também os gametas, só que os gametas eles vão para fora do corpo. Ou seja, eles saem da corrente, né? Na verdade, eles são produzidos lá nos túbulos e aí eles depois vão ser eliminados naquele sistema de túbulos do sistema reprodutor masculino. Ou seja, vai para fora do corpo. Então eu tenho uma secreção endócrina, ou seja, eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu tenho uma secreção endócrina no testículo, que é a testosterona, porque vai para o sangue, e eu tenho uma secreção exócrina, que vai para fora, que são os espermatozoides. Eles saem do corpo, evidentemente, todo mundo sabe disso. Que você quer outra glândula total flex? O pâncreas. O pâncreas, ele tem uma porção endócrina, que produz insulina e glucagon, que é um hormônio que age na corrente sanguínea, equilibrando os teores de glicose. Só que ele produz também suco pancreático, que ele vai agir no tubo digestório, ou seja, o suco pancreático ele sai do pâncreas e ele vai para o tubo digestório para facilitar na digestão dos alimentos. Ou seja, eu tenho uma secreção endócrina, que são os hormônios pancreáticos, e eu tenho uma secreção exócrina, que é o suco pancreático. E assim, são produzidos em locais distintos, tá? Então é muito legal isso aí, tá? Então vocês têm que saber dessas coisas para não incluir... Nossa, eu tô ruim de fala hoje. Não errar, entendeu? Porque assim, eu tenho um pâncreas endócrino e um pâncreas exócrino. O endócrino produz hormônios que vão para o sangue. O exócrino produz suco pancreático e que vai para a corrente, vai para o tubo digestório. As gônadas, masculinas e femininas, produzem hormônios que vão para o sangue, mas produzem também gametas que saem do corpo. Porque o gameta masculino tem que se encontrar com o masculino. É aquele encontro, aquele date do Tinder vai gerar um neném, entendeu? É assim que funciona. Tem glândulas que são flex, cara. Faz parte da vida, entendeu? Vocês entenderam a coisa? A Paola falou que é complicado, mas não é. A explicação tá aqui, gente, ó. Deixa eu voltar aqui pro meu esquema. Então, o sistema endócrino produz hormônios através das glândulas. E esses hormônios circulam na corrente sanguínea. O sistema exócrino retira substâncias do sangue e elimina, geralmente através de ductos, tá? Então, geralmente isso é eliminado através de ductos. Então, isso é importante, tá? A eliminação do exócrino sempre é através de ductos, que eu vou ter que ter o contato de uma célula que é uma glândula produtora dessa excreção, e essa excreção vai sair para alguma parte do corpo através de ductos. Essa é a primeira parte, tá? Paola, se você achou difícil essa primeira parte, relaxa. As coisas vão melhorar, tá bom? Ó, a Ellen perguntou aqui, tubo digestório é exócrino? É. O tubo digestório, se você considerar o tubo digestório, eu acho que a gente vai acabar hoje nem falando da conexão neuroendócrina, eu deixo para outro dia, tá? Mas eu acho importante tirar essas dúvidas que vocês têm, porque assim, ó, vamos tirar o nervoso daqui, vamos tirar o endócrino, agora eu vou colocar o digestório. Só vou colocar o digestório aqui, ó.
Olha que legal. Quem que perguntou? Puta pergunta boa essa aqui, cara. É uma pergunta muito boa, da Ellen. Tubo digestório é considerado exócrino? É. Porque é o seguinte, pensa comigo aqui, Ellen. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Eu tenho aqui o sistema digestório, ó. O sistema digestório é o seguinte, ó. Acompanha o raciocínio, velho. Deixa eu diminuir um pouco ele aqui, ó. Sistema digestório começa na boca, termina no ânus aqui, ó. O toba tá aqui, ó. Só que, vamos lá, vou fazer uma parada simplificada para você. Entre a boca e o ânus, o que a gente vai ter aqui? A gente nada mais vai ter do que um sistema de tubos, tá? Então eu vou ter aqui, eu vou simplificar, tá? O esôfago, então vamos fazer aqui o esôfago. Aí eu vou ter uma dilatação, que é o estômago. Aí vai ter um sifão lá, 2 sifões, que são os intestinos, né? Grosso e delgado, tal, não é o que importa agora. Vamos pôr aqui os intestinos. E aí chega aqui no final, que esse ânus ficou meio grande. Mas tá bom. O que você tem que entender aqui, Ellen, é o seguinte, ó. O alimento, ele vai entrar pela boca, aí você vai mastigar. Mastiga para quê? Para deixar o alimento numa consistência pastosa, para que você consiga engolir e aí ele chegue aqui no estômago. Aí o estômago, ele tem um suco gástrico e algumas enzimas que eles vão pegar aquilo, se você não mastigou direito, ele vai deixar aquilo líquido. Ou seja, eu tenho um liquidificador natural aqui, ó. Ou seja, a função do estômago é fazer o quê? É pegar aquele bolo alimentar e transformar ele numa pasta líquida, certo? Que é chamada de quimo, tá? Essa pasta líquida, por que ela vai ter, eu preciso de ácido, essas coisas? Ele tem que ficar líquido porque isso vai facilitar a absorção pelos intestinos. Então o intestino delgado, ele foi feito para absorver nutrientes. E o intestino grosso foi feito para absorver água. Então, do ponto de vista prático, esse bolo alimentar aqui, o que você está comendo, você engoliu, ele foi transformado no estômago, vai sendo transformado em todo o trato gastrointestinal, e aí você há de concordar uma coisa comigo, Ellen. Aquele chocolate bonito que você comeu aqui, aquele Kit Kat, vamos desenhar um Kit Kat aqui, ó. Esse aqui é um Kit Kat. Aquele Kit Kat bonitão que você comeu, você vai vir mastigar, aí o estômago vai detonar ele, aí eu vou absorver toda a gordura que tem nele, que é gordura pura, aquele Kit Kat. E aí na saída aqui vai sair uma parada que não é o Kit Kat bonitão. É o toletão. Que não é mais bonitão, né? Tá aqui, ó. Vai sair um cocôzinho feliz aqui, ó. Isso aqui é um cocô feliz, tá? Que é diferente, porque aquilo foi sendo transformado aqui. Através de enzimas, através do suco gástrico, suco pancreático e o caramba. Mas o que você tem que aprender? Que aqui, no estômago já começa a absorção das paradas, tá? O alimento, quando ele está passando pelo tubo, ele está fora do corpo. Porque se eu conseguir pegar uma luneta, olhar na boca da pessoa e no toba da pessoa assim, se a gente esticar tudo isso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma parada assim, ó. Vamos supor que seja isso aqui, tá? Por isso que chama tubo digestório, ó. Esse tubo tem uma luz, então eu olho lá na luz da luneta, o alimento vai passar, vai entrar pela boca e vai sair pelo cu. Foi mal. Pelo ânus. Só que ele vai sendo transformado
E quando chegar aqui nos intestinos, delgado e grosso, os nutrientes, eles vão passar do tubo digestório, aí eu vou ter a corrente sanguínea passando junto, porque eu tenho capilares enrolados nos intestinos, e aí os nutrientes, eles vão passar do intestino para a corrente sanguínea. Aí sim eles entraram no corpo. Seus nutrientes, o que você come no dia a dia, ele só está dentro do seu corpo quando é absorvido na corrente sanguínea, ou seja, os macronutrientes são quebrados e posteriormente absorvidos, e eles só entram no seu corpo quando pertencem à corrente sanguínea. E a água que é absorvida no intestino grosso, quando ela está lá naquele, vamos supor que a pessoa está, o quimo entrou no intestino grosso, aí ele vai perdendo água. Porque assim, vamos lá. O que é uma diarreia? É cocô líquido, né? É líquido, por quê? Porque não deu tempo. Seu peristaltismo tá tão rápido. Você tem aquela cólica. Todo mundo já teve uma caganeira, né? O peristaltismo tá tão rápido, cara, que não dá tempo do intestino grosso absorver a água e você caga a água, mano. Pum! Só que se você tem um peristaltismo mais de leve e tal, aí dá tempo do seu intestino grosso absorver a água, e aí o que você faz ali de cocô é esse toletinho bonitinho e feliz aqui. Entendeu? Por quê? Porque é uma massa semissólida que perdeu água para o intestino grosso. Entendeu? Quando sai direto, é porque você está tendo alguma infecção do trato gastrointestinal, e essa é uma reação do seu corpo para eliminar logo aquela bactéria, aquilo que tiver lá, entendeu? Então, as coisas só estão dentro do seu corpo, Ellen, quando são absorvidas para a corrente sanguínea. Ou seja, aquele bolo alimentar que entra, vira quimo, quilo e bolo fecal, aquilo lá não está dentro do seu corpo, não. A única coisa que vai para dentro do seu corpo são os nutrientes que estão naquela coisa que você comeu. Certo? Boa. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. A Mariana falou, pena que a gordura do Kit Kat não sai. Você sabe que a gordura... Olha que interessante, cara. A gordura é a única coisa... Cara, é muito legal, cara. Que não é absorvida dos intestinos para a corrente sanguínea diretamente. As gorduras, elas são absorvidas primeiro para o sistema linfático, e aí depois o sistema linfático começa a jogar a gordura de forma lenta para a corrente sanguínea. Mano, se você manda um Kit Kat para dentro, toma uma Coca-Cola, se você tem uma alimentação rica em carboidratos e gorduras, a absorção dessas gorduras que você vai ter, cara, se fosse direto para o sangue, você ia entupir a sua corrente sanguínea rapidinho. E aí é um sistema inteligente de absorção que a gente tem aí, da gordura principalmente. Porque a gente tem um sistema de reserva, que é a cisterna do quilo, e até a linfa tem uma cor diferente nessa parte intestinal aí. A linfa é branca, né? Porque a gordura, ela tem a tonalidade branca, assim. A gordura mesmo, cara, não é a gordura que você tem sendo absorvida, não é aquela mesma gordura que você vê numa peça de picanha, são gorduras diferentes. Gordura de pele é uma coisa, essa gordura é outra, essa gordura é branca, tá? Uma gordura branca. Tanto que a linfa que a gente tem da cisterna do quilo e do ducto torácico é uma linfa branca, diferente da linfa periférica que é incolor, né? Então, cara, é muito legal, tem um monte de detalhes aqui que a gente fala aqui, entendeu? Muito bom. É importante a gente ter falado isso aqui para vocês entenderem o espírito da coisa aqui.
E aí, cara, como a gente está falando de sistema endócrino, coisas de dentro do corpo, assim, vou falar a verdade, pode não dar tempo de eu falar tudo sobre o sistema endócrino, porque eu tenho mais 17 minutos de live aqui. Mas o que vocês tinham que aprender aqui dessa aula, e eu acho que foi a lição mais importante, deixa eu tirar o digestório, vou colocar o endócrino e nervoso. Tá aqui, ó, o endócrino e o nervoso aqui, ó. Porque não dá para dissociar o sistema endócrino do sistema nervoso, tá? Mas é o seguinte, o que vocês já sabem? Que uma coisa que está dentro do corpo está dentro do sangue. Uma coisa que está fora do corpo está fora do sangue. Então não tem essa de o pulmão está dentro do corpo, o cérebro. Não, o que está dentro do corpo está dentro da corrente sanguínea. Evidentemente, esses órgãos têm uma rica rede capilar, tá? Vão absorver as coisas, tudo. Mas basicamente, o que a gente considera dentro e fora do corpo, a referência é o sangue. Essa é a lição que vocês têm que aprender dessa aula aqui. O resto é groselha, tá? O resto é resto, tá bom? E se liga só. Eu preparei aqui um esquema para vocês. Cara, copia isso aí, cara. Isso aqui é para você entender uma coisa agora. O controle dos seus órgãos corporais, vamos lá, motilidade intestinal, controle dos músculos esqueléticos, secreção glandular, pense em todas as funções do seu corpo. Elas são controladas pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. O controle do seu corpo é neuroendócrino. Não é quando o pessoal começa a falar não, que o sistema nervoso é lindo, controla todo mundo, ninguém quer saber do endócrino. E eu acho que o endócrino ele tem um papel, às vezes, até mais importante que o nervoso, tá? Dependendo da função que está sendo controlada. Porque o sistema nervoso é aquele adolescente, o sistema endócrino não, ele libera o hormônio, às vezes aquele hormônio demora meses para agir, cara. É um negócio muito legal, cara. Olha que coisa louca aqui. Essa tabela aqui, ela faz toda a diferenciação entre o controle visceral nervoso e o controle visceral endócrino. Isso aqui é como o seu corpo é controlado através desses dois sistemas. Olha que legal. Isso aqui foi tirado do Tortora, tá? É um livro que eu gosto muito, é um livro-texto legal e de fácil entendimento para você que tem dificuldade em anatomia. Eu sugiro essa leitura aqui para vocês, tá? Que é o Tortora. Quando vocês veem, cadê o meu? Tá lá na outra mesa, é um bagulho desse tamanho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um similar aqui. Não, esses aqui são pequenos perto. Esse aqui é pequeno perto do Tortora. O bicho é grande. Se eu não me engano, tem 1260 páginas, cara. É um tolete, né? Mas, cara, tem umas coisas muito legais, tem uns resumos muito legais. E aí aqui eu vou ter o sistema nervoso e o sistema endócrino, a comparação dos dois, de acordo com o mediador químico, local de ação, célula-alvo, tempo de início da ação e duração da ação do mediador químico. Olha que legal. Cara, segue a visão. Quando você está estudando o sistema nervoso, você sabe que o sistema nervoso faz sinapse. E a sinapse é feita através de neurotransmissores. São neurotransmissores. A grande maioria das comunicações entre os neurônios, elas são feitas através de neurotransmissores. Tem alguns outros tipos diferentes, como no coração, que a gente tem o que é chamado de junções gap, que a gente tem também o fluxo das substâncias, mas aí a gente tem também um fluxo elétrico, que é diferente, tá? Mas tudo bem. A maior parte dos neurônios se conectam através de neurotransmissores. Agora, segue o pensamento aqui.
Esses neurotransmissores, eles são secretados na fenda sináptica, tá? Então, os neurotransmissores, eles vão para a fenda sináptica, ou seja, eu tenho o primeiro neurônio e o segundo neurônio, o pré-sináptico e o pós. Aí aquele neurotransmissor, ele é liberado pelo pré, estimula o pós, certo? Aí eu vou ter a recaptação daquele neurotransmissor e a vida continua, entendeu? Então eu tenho uma fenda sináptica, que é o local onde esse neurotransmissor vai ser liberado. O tipo de célula que reage ao estímulo nervoso são os músculos, glândulas e neurônios. Ou seja, é basicamente tudo no seu corpo. Então, basicamente, tudo que está gerando algum tipo de estímulo no seu corpo é estimulado através do sistema nervoso, tá? Então, ele estimula músculos a contrair, glândulas a secretarem seus hormônios, neurônios a se comunicarem entre si, entre outras funções. Por exemplo, na pele, eu tenho a sensibilidade. Então, eu tenho a captação de um estímulo e esse estímulo vai ser captado nos neurônios, tá? E depois ele vai fazer sinapses também. Enfim, todo e qualquer tipo de estímulo que é composto de neurotransmissores e ele é capaz de comunicar neurônios e órgãos, ele é nervoso, é um estímulo nervoso. O tempo de início da ação dos neurotransmissores é de milissegundos, é muito rápido. É rápido, a ação é rápida. E a duração da ação também é rápida, ou seja, fica uma lição para você aqui. Quanto mais rápido o tempo de início da ação de um hormônio ou de um neurotransmissor, mais rápida é a duração da ação dele. Tá? Quer ver a diferença agora do sistema endócrino? Olha isso aqui, ó. O mediador químico do sistema endócrino são os hormônios, que são produzidos pelas glândulas endócrinas. Vocês estão vendo uma primeira diferença dos dois aqui, ó? Neurotransmissor, ele consegue estimular outro neurônio? Consegue. Consegue estimular um músculo? Consegue. Consegue estimular a pele? Consegue. Consegue estimular uma glândula endócrina, exócrina, seja lá qual for? Consegue. Tá bom? O neurotransmissor estimula qualquer um lá. Os hormônios, eles são os mediadores químicos do sistema endócrino. Os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. E o local de ação dessas glândulas endócrinas são chamadas células-alvo. Células-alvo. Rogério, não entendi. Célula-alvo. Se liga só. Vou dar um exemplo simples para você aqui. De um hormônio chamado TSH. Hormônio estimulante da tireoide. Qual que é a célula-alvo do hormônio estimulante da tireoide? Evidentemente, as células da tireoide. Então, as células-alvos do TSH são as células da tireoide. Entendeu? FSH, hormônio folículo estimulante. Esse nome folículo significa que estimula glândulas sexuais a produzirem gametas. Ou seja, o FSH, a célula-alvo qual que é? As gônadas, tá? São os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Ou seja, as células-alvo, elas são as glândulas que vão reagir àquele hormônio ou os órgãos-alvo que vão reagir àquele hormônio. Então, eu posso ter músculos como órgão-alvo, por exemplo, o GH. Não tem a galera lá, os marombados da academia que toma GH? Sem perguntar para ninguém? O GH, as células-alvo do GH, basicamente são todas as células do corpo. São ossos, músculos. Então, todas as células que, de alguma forma, apresentam receptores para GH, elas estão distribuídas praticamente por todo o corpo. Então, as células-alvo do GH são praticamente todas, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de células-alvo. Então, o mediador químico do sistema endócrino são os hormônios
que estimulam as células-alvo a fazerem alguma função no corpo. Entendeu? Aí tá aqui, ó, tipo de célula-alvo. Qualquer célula do corpo é célula-alvo para hormônios. Tá vendo que interessante aqui, ó? Tempo de início da ação dos hormônios: segundos, horas ou dias. Interessante isso aqui, porque assim, só para vocês entenderem, no sistema nervoso, como que os neurotransmissores agem de forma rápida? Em milissegundos. Aqui, ó. Olha que rápido que eu contraí o meu bíceps aqui para fazer uma contração. É milissegundos isso. Só que, por exemplo, vamos falar de um hormônio aqui. Os hormônios da tireoide, T3 e T4, por exemplo. Como que funciona isso aí? A sua tireoide, ela produz o T4. O que é T4? Significa ali... É muito louco isso aí. O iodo é a matéria-prima principal para a formação dos hormônios da tireoide. Então o T4 ele possui 4 moléculas de iodo, tanto que ele chama tetraiodotironina, e o T3, ele tem esse nome porque é triiodo, tá? Tironina. Então eu tenho um T4, que é um hormônio que é produzido na tireoide. Ele produz T4. Esse T4 vai perder um iodo e vai tornar T3. O T4, ele tem ele é produzido ali na tireoide, ele pode ser liberado e a sua ação pode ser de segundos ou horas, e depois ele é reduzido em T3. Aí o T3, ele fica por mais tempo na corrente sanguínea. Eu já li alguns estudos falando que o T3 ele pode ficar até meses. Meses não, né? Um mês circulante na corrente sanguínea. Eu estou exagerando para você, tá? O que eu estou falando de um mês são cerca de 25, 26 dias, tá? Isso eu li no Guyton, tá? Enfim, provavelmente tem coisas mais novas, porque eu sou um ser pré-histórico na área da saúde, tá? Então, provavelmente tem coisas mais novas falando sobre isso. Mas, basicamente, você tem que entender o seguinte, que os hormônios, como eles precisam da corrente sanguínea para circular, eles demoram mais do que os neurotransmissores para fazer suas ações. Então, a partir do momento que o T4 é produzido na tireoide no pescoço, ele tem que sair da tireoide e ir para a sua célula-alvo para fazer sua função. Então isso pode levar segundos, minutos ou até horas. E aí quando esse T4 é reduzido em T3, a sua ação pode durar dias ou semanas. Eu acho que é melhor falar em semanas, né? Para exercer suas ações no corpo, tá? Porque é o seguinte, a tireoide é a única glândula do seu corpo, glândula endócrina, que armazena o seu produto de secreção. É a única, não tem outra glândula que armazena o produto de secreção, que é o iodo. É muito interessante. Então, eu sei que você conhece a bomba de sódio e potássio, que você estuda isso, mas dentro da tireoide eu tenho uma bomba de iodo, que é bastante interessante, porque ela consegue armazenar o iodo, mas mesmo que o seu corpo precise de iodo em outra parte, ele, segura a parte dele ali. E aí vai liberando de forma lenta através do T3 e do T4. É muito interessante isso. Então, o sistema endócrino, ele tem uma ação mais lenta que a do sistema nervoso. Então, você está vendo como o sistema endócrino pode ser complementar? O sistema nervoso, ele corrige ou faz funções no seu corpo de forma rápida. O sistema endócrino, ele corrige ou exerce funções no seu corpo de forma mais lenta. E isso dá um equilíbrio interessante no eixo neuroendócrino. Então é muito importante que você entenda isso, tá? Então vocês viram que quanto mais rápida a duração da ação, quanto mais rápido o tempo de início, mais rápida a duração de ação. E olha aqui, ó, o tempo de início da ação hormonal pode ser de segundos, horas ou dias. Então a duração da ação hormonal, ela também é mais longa.
ela pode durar de segundos, minutos, dias ou semanas. Por quê? Porque eu tenho um tempo de início, às vezes não tão rápido, ele é mais lento, e a duração de ação é mais longa. Então, eu não sei se vocês entenderam o que eu estou falando aqui. Mas o que eu falei aqui é a diferença entre os dois sistemas aqui, tá? Então, é importante que vocês entendam isso aqui, tá? Então, eu acho que a primeira coisa importante dessa aula aqui é vocês printarem essa tela, cara. Já manda esse print de tela aí. Tchan. Printou a tela? Se não printou, volta aí, printa, que essa tela é uma das telas mais importantes para você entender a relação neuroendócrina. Porque a gente tem um eixo neuroendócrino importante, que eu ia falar hoje para vocês, mas não vai dar tempo. Infelizmente, gente, não vai dar tempo. Então eu sugiro para vocês que vocês cliquem no link que tem aqui na descrição do vídeo ou no link destacado aqui, fixado aqui no chat, e participem da Semana Anatomia Fácil, que eu vou falar desse e de muitos outros assuntos. E aí a gente vai falar também sobre o eixo neuroendócrino. Então eu vou separar uma aula para vocês sobre eixo neuroendócrino. Isso aqui eu estava vendo umas tretas do Instagram essa semana. Deixa eu primeiro fazer uma coisa aqui. Peraí. Vou falar para vocês de eixo neuroendócrino, aí eu encerro a aula aqui. Mas eu quero contar para vocês, eu sou o fofoqueiro do Instagram agora, para vocês aqui. Deixa eu tirar essas bagaças daqui, que eu vou deixar só o que presta para mim aqui, ó. Para não deixar nada atrapalhando nós aqui. Tira isso aqui também. Ótimo, boa. Vou tirar também. Vai ficar legal isso aqui. Para vocês não se perderem aqui, ó. Eu vou deixar bem limpinho para você falar, meu, essa aula vale o joinha, cara. Boa. Olha que coisa linda, gente. Tô orgulhoso disso aqui agora. Sai. Boa. Aí eu vou ter que meter corrente sanguínea aqui, mas não agora. Se liga só. Isso aqui que vocês estão vendo, ó. Eu vou fazer vou desenhar aqui em cima para vocês entenderem, porque eu não consigo selecionar, as coisas somem aqui, ó. Não, deixa eu mudar a vista aqui, que aí vocês veem tudo aqui, ó. Vou deixar... Sai, nervo. Tá aqui, ó. Vou deixar nessa vista aqui, ó. Pra vocês verem uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer uma divisão aqui em 3 partes. Aqui, ó. Essa aqui. Isso tudo grandão aqui, essa parada toda. Esse rabicho aqui atrás, ó. E essa estrutura aqui que vai ficar escondida lá na frente, mas depois vocês veem. O que eu tenho aqui? Isso aqui que vocês estão vendo é o famoso diencéfalo. Isso aqui é o diencéfalo. Tá vendo porque é importante você estudar neuro também, estudar bonitinho, não vacilar? Isso aqui é o diencéfalo. O que tem no diencéfalo, Rogério? No diencéfalo tem tudo que tem o nome tálamo, tá no diencéfalo. Esse aqui é o tálamo. Isso aqui é o famoso tálamo, é grande, 80% do diencéfalo é tálamo, tá? O que tem atrás do tálamo, essa coisinha, esse rabicho aqui, isso aqui é chamado epitálamo. Só que provavelmente vocês não conhecem essa estrutura aqui como epitálamo. Vocês conhecem isso aqui como glândula pineal. A glândula pineal e o epitálamo é a mesma pessoa, tá? É a pineal, é a mesma coisa.
Então a pineal, a glândula pineal, cara, é uma glândula que pertence ao sistema nervoso. Olha que coisa louca, né? Que produz melatonina. Você já deve ter ouvido falar disso. E embaixo do tálamo, tá? Essa estrutura que eu vou ter embaixo, ela vai contornar a parte de baixo do tálamo. Isso aqui é chamado hipotálamo. Isso aqui é o hipotálamo. Isso aqui são estruturas do sistema nervoso, tá bom? E eu tenho aqui essa bolinha aqui chama-se glândula hipófise. Então esse aqui é o hipotálamo e isso aqui é a hipófise. Essa é a hipófise. E aí, entre as duas eu tenho uma ligação que é chamado infundíbulo. Evidentemente, essa ligação é feita através de vasos sanguíneos, tá? Eu tenho vasos sanguíneos aqui presentes no infundíbulo, mas eu tenho também fibras nervosas aqui. Porque a hipófise, ela tem uma parte neurológica, a neurohipófise, e tem uma parte glandular, a adenohipófise. Só que é o seguinte, cara, aqui que é a explicação de muita coisa. Isso aqui é o chamado eixo neuroendócrino, ou seja, é a ligação do sistema nervoso através do diencéfalo, né, através basicamente do hipotálamo, é a conexão do hipotálamo, que é do sistema nervoso, com a hipófise. A conexão entre o hipotálamo e a hipófise é chamado eixo neuroendócrino. Isso é muito importante, por quê? Porque o hipotálamo é um tipo de termostato para o seu corpo. Ele capta alterações pequenas na corrente sanguínea. Sabe de quê? De temperatura, de pressão arterial, de um monte de coisas, tá? E ele vai mandar essa informação para a hipófise. Ou seja, o hipotálamo, ele recebe informações sobre o seu corpo, tá? É um gerentão do seu corpo, e aí ele vai, que é o tal do feedback negativo ou positivo, e dessa forma ele estimula ou inibe a hipófise a produzir e secretar mais hormônios ou a parar a produção de determinado hormônio, para equilibrar o funcionamento de determinadas partes do corpo. Eu sei que não é fácil. Eu tava desenhando a coisa ali, e vocês não estavam vendo nada, cara. É isso aqui, ó. Vocês não estavam vendo absolutamente nada, agora vocês viram aí. O negócio estava tão desesperador que a Roselane mandou até um superchat aqui falando isso. Então essa é a tela aqui. Puta que pariu, velho. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o diencéfalo. Aí aqui tá o hipotálamo, que é isso aqui. Eu vou fazer até de outra cor para resumir para você. Tá aqui, ó. O hipotálamo vai estar aqui, ó. Pega a visão do que eu falei para você aí. Aqui tá a hipófise. E entre as duas eu tenho aqui a conexão, que é o infundíbulo, fazendo um eixo neuroendócrino. Ou seja, o hipotálamo recebe informações do corpo, temperatura, pressão, fome, sede, tá chegando tudo aqui. O hipotálamo não aguenta mais, é muita gente buzinando na orelha. Aí o que ele faz? O quê? Vou delegar funções. Aí ele pode produzir hormônios ou através mesmo de fibras nervosas, ele pode estimular ou inibir a hipófise. Aí o que a hipófise vai fazer? Isso aqui, essas informações que a hipófise está recebendo, é o tal do feedback, que pode ser negativo ou positivo, tá bom? Através disso, ele pode estimular a hipófise a produzir mais hormônios para liberá-los na corrente sanguínea, para equilibrar essas funções, fome, sede, temperatura, pressão. Então, ele pode equilibrar isso de diversas formas. Ou esse hipotálamo, ele pode inibir algumas partes da hipófise e ela
Vamos fazer de outra cor aqui, vermelho, ó. E ela pode fechar a lojinha aqui, ó. Fala, não vou produzir porque eu preciso que aquela função seja restabelecida aos poucos, entendeu? Então, eu sei que é uma parada louca, vocês não viram a imagem enquanto eu tava falando, mas resumindo é isso, entendeu? Agora tá aparecendo, gente, pelo amor. Puta, ainda não tá? Ai, caramba, agora ferrou, embolou o meio de campo aqui, ó. Vou apagar tudo isso aqui. Eu tô de bom humor hoje, vai. Ai, meu. Aqui, ó. Vamos fazer uma coisa aqui. Vou apagar tudo isso aqui, ó. Vai, vou resumir para vocês aqui, ó. Vocês já ouviram o negócio, então não vou precisar ficar repetindo 10 vezes. Vamos lá. Aqui, ó. Diencéfalo. Ok. O que eu tenho no diencéfalo? Tálamo, que é essa bagaço. Deixa eu ver se tá aparecendo isso aqui mesmo. Agora tá. Tálamo. Aqui, esse rabicho aqui atrás, a pineal. Essa é a pineal. Ou epitálamo. Vocês conhecem como pineal, a galera chama de pineal ela. É o epitálamo. E assim, por baixo do tálamo, não é só isso aqui, tá? Porque o que o programa mostra é só essa parte de baixo, eu não consigo separar o hipotálamo. Esse aqui é o hipotálamo. Esse é o hipotálamo. Hipotálamo. Isso aqui é a glândula hipófise, tá? Essa aqui é a hipófise. E a conexão física entre a hipófise e o hipotálamo é esse bagulho aqui, ó. Chama infundíbulo. Aqui eu tenho a passagem de neurônios e eu tenho a passagem também de vasos sanguíneos, que eles ficam aqui. Por quê? Porque o hipotálamo que está aqui, ele vai receber um monte de informações vindas do corpo. Agora sim, ó, vocês vão ver. Então, através da corrente sanguínea, eu vou receber um monte de informações, aquelas todas que eu falei para vocês. Pressão, pulso, fome, sede, o caramba. Para uma área bem pequena do seu corpo, que é o hipotálamo. Só para vocês terem ideia, o hipotálamo, ele é bem pequenininho, ele pesa 4 gramas. É bem pequenininho. Aí ele pega todos esses problemas que seu corpo trouxe e falou, quem vai resolver isso é a hipófise. Aí ela pode estimular ou inibir a hipófise a produzir os seus hormônios. Como? Eu tenho hormônios liberadores aqui no hipotálamo, que ele pode estimular ou inibir a adenohipófise. Ou seja, o hipotálamo ele pode secretar hormônios liberadores, tá? Que estimulam a hipófise a produzir hormônios, ou ele pode produzir hormônios que eles são inibidores, tá? Que eles vão fechar a fábrica aqui da hipófise, entendeu? Então é dessa forma que a glândula hipófise, ela controla quase todas as suas glândulas endócrinas e ele controla também o funcionamento de quase todas as células do seu corpo. E é interessante também, só para vocês entenderem, a hipófise ela pode secretar hormônios que vão para a corrente sanguínea e estimulam outras glândulas, como a tireoide. E quem mais que é estimulado? O córtex suprarrenal, etc. Cara, o hipotálamo, ele pode estimular diretamente a medula suprarrenal através do sistema nervoso simpático. Então, cara, tem várias conexões do hipotálamo com as glândulas aqui. Mas, basicamente, o hipotálamo é um órgão de controle da hipófise, tá? A hipófise achou que tinha independência na vida, mas não. Ela é controlada pelo hipotálamo. Isso aqui, essa ligação entre hipotálamo e hipófise, que é feita através do infundíbulo, esse aqui é o famoso eixo neuroendócrino, tá? Eu tava vendo umas tretas aí, deixa eu voltar para
Dá um print na tela aí, vai. Agora sim. Agora é a hora do print. Estão felizes agora, gente? Agora apareceu a tela? Agora apareceu a tela, né? Deixa eu voltar, tô na tela cheia aqui. Já printaram. Essa semana eu tava vendo, eu sigo uma galera que fala sobre dor e tal. Puta, teve uma puta de uma treta sobre a dor emocional, né? A dor psicossomática, né? Cara, eu acho que a gente tem que ter uma... Porque o que o pessoal chama de dor psicossomática? É a dor que você somatiza, né? Um problema que você tem no corpo, você tem alguma alteração orgânica, e essa alteração orgânica ela se manifesta de alguma forma no seu corpo. Então, desculpa, uma coisa orgânica não. Um problema psicológico ou psiquiátrico, e ele pode se manifestar de uma forma física. O pessoal estava falando lá que não existe causalidade, não sei o quê. Os problemas psicológicos, eles são um gatilho para algumas dores corpóreas. Eu acho que assim, eu acho que pra gente que trabalha com pessoas, seria de pouca sensibilidade a gente achar que uma pessoa que está com câncer e apresenta dores musculares e outras dores, você não atribuir isso está em estudos que demonstram esse eixo neuroendócrino e como ele controla as funções orgânicas, inibindo ou estimulando a secreção hormonal. E aí esse feedback é todo hormonal, tá? Da pessoa ter dores no corpo, tá? Principalmente porque você tem liberação de cortisol. O cortisol ele tem uma relação muito grande com a serotonina, então, enfim, que é uma substância que age no sistema nervoso central. Então, existe essa relação física com a parte psicológica, que é o eixo neuroendócrino. Eu acho que é de pouca sensibilidade a gente achar que um problema psicológico não é causalidade para algum tipo de dor física. E tá? Não pode não ser a causa principal da dor. Pode existir outro gatilho, tá? Mas essa relação endócrina é uma relação direta e uma relação física, tá? Com o sistema nervoso, né, que é a parte psicológica, e o sistema endócrino, que é essa parte física mesmo. Quando eu falo isso, tem gente que vem aí meter o pau, fala, não. Só que assim, é só você conversar com uma pessoa e entender que uma pessoa que está com uma dor no corpo, e dependendo da cronicidade, da gravidade do problema que a pessoa tem, cara, se você achar que uma pessoa com câncer, que está com uma dor de câncer, e está com dores secundárias também, achar que isso não está relacionado com a sua parte psicológica ou com a sua parte espiritual também, que eu acredito muito nisso, tá? Nas pessoas que têm uma espiritualidade, elas conseguem controlar também esses estímulos. Eu sei que vai ter gente aí que vai falar, meu, o cara é louco. Mas, cara, é só você ter experiência com pessoas que você vai entender isso que eu estou falando, tá bom? E isso a parte, onde você se baseia, Rogério? Todo e qualquer artigo, assim, eu não sou esses caras, eu não venho aqui na internet para ficar postando artigo, eu acho isso um saco. Mas, cara, você pode entrar na PubMed e procurar doenças causadas no eixo neuroendócrino. Você vai encontrar um monte de artigos bons, ruins, mas tem um monte de pesquisas atribuindo isso. Jornais de psiquiatria falando sobre isso. Então, a gente que é da parte de físio, a gente tem que ter essa sensibilidade e conversar com a galera de psicologia e psiquiatria. Porque a gente não vai conseguir entender mesmo as pessoas se a gente não se colocar nesse lugar. Entendeu? Que existe a espiritualidade, que existe a parte psicológica e psiquiátrica que interferem diretamente no seu corpo físico, tá? Quando fala da fibromialgia, galera, cara, fibromialgia é uma doença que está totalmente relacionada com a parte psiquiátrica, cara. A pessoa elimina o problema psiquiátrico dela, elimina a fibromialgia. Tá? É que eu não vou ficar me estendendo aqui, mas a gente tem que entender
a pessoa, não a doença. Meu, o grande mal do profissional, principalmente eu sou físio, tá? Então eu vou meter o pau nos físios, eu não posso falar de outras profissões. O problema do fisioterapeuta é ele achar que ele entende tudo sobre o que o paciente sente, sem sentir o que o cara sente. Eu não concordo muito com isso. As evidências apontam que a dor da distensão é isso e aquilo. Eu já sou diferente para atender uma pessoa. Mas as evidências é que essa dor... Não tem evidência. Você já teve isso? Você sabe o que o cara está sentindo? Eu fui atleta numa época da minha vida. Eu já tive todos os tipos de lesões musculares que você pode imaginar no membro inferior. Distensão de panturrilha, de pubis, de posterior de coxa, de quadríceps, tem um buraco no quadríceps. Inclusive, eu sou todo ferrado, eu tô com uma fratura agora também, uma fratura luxação no pé. Você acha mesmo que você consegue entender a dor de uma pessoa só pelo que ela fala? E pelo que as evidências de alguns artigos apontam? Desculpa, mas não, cara. Com certeza não. Então, às vezes, você vai muito forte no tratamento porque você não está entendendo o que aquela pessoa está sofrendo, tá? A intensidade da dor daquela pessoa. E às vezes isso pode gerar uma lesão secundária. Por exemplo, vou dar outro exemplo que acontece na minha área. O pessoal acha que todas as dores se curam com movimento, melhoram com o movimento. Eu sou assim, 80% dos casos sim. Mas em alguns casos não. Eu vejo o pessoal da físio generalizando. Tem dor, movimenta porque vai ser bom. Eu vou falar do que rola na hérnia de disco. O pessoal fica ridicularizando alguns perfis que falam de repouso e tal. Cara, nem toda pessoa com uma hérnia de disco consegue fazer algum movimento, cara. Às vezes é incapacitante. Às vezes você precisa dar um tempo para o corpo para reabsorver aquela inflamação. Senão a gente vai gerar estímulo em cima de estímulo que demora mais para melhorar. Meu, tudo no corpo humano depende do grau, da intensidade, cara. Não vai nessas vibes de Instagram, cara. Vou falar da minha história. Cara, eu sou formado em 2002, eu sou veaco na coisa. Atendi quase 10 anos em clínica e hospital. Fui professor por 14 anos em sala. Quando uma pessoa vem aqui meter o pau em mim falando, o cara é professorzinho do YouTube. Beleza, eu sou mesmo. Hoje eu me apresento como youtuber, tá? Mas eu tenho minha formação, tenho minha experiência, eu sei do que eu tô falando aqui. E tem umas vibes de rede social que eu não acho legal, que o pessoal fica ridicularizando outros profissionais. Vocês acompanham isso, tipo da Ventosa, por exemplo. Que, porra, os caras detonaram o fisioterapeuta do Wesley Safadão. Cara, se você for fisioterapeuta do Wesley Safadão e ele falar pra você que o que melhora ele é ventosa, você vai falar o quê pro cara? Não, as evidências mostram que ventosa não vai aliviar a sua dor. Cara, não é assim que funciona, cara. Eu sou totalmente contra os radicalismos, cara. Eu ouço todo mundo e tento absorver o que tem de melhor de todo mundo, cara. E essa questão neuroendócrina é muito importante para você entender essas dores que o pessoal chama de psicossomáticas, né? Que já é um termo antigo, né? Que o pessoal falava de somatização da dor, né? É aquela coisa, entenda a pessoa que você está ali na sua frente. Esquece tudo que você vê em rede social ridicularizando isso. Ou não atribuindo causa da dor a fatores psicológicos, que pode ser um dos fatores. Cara, nenhuma dor é um fator só, cara. Eu acho que o pessoal tá muito radical, cara. Eu nem entro em treta de rede social, sabia? Tô preguiça, cara. Ai, cara, dá uma preguiça do caramba, cara. Você é profissional de saúde, cara. Você tem que se colocar no lugar do outro e acabou. Quando chegar uma pessoa, por exemplo, falar pra mim assim, ó. Bom,
Você fala para um fisioterapeuta que está tratando de uma pessoa com uma fratura, por exemplo. Eu já tive 3 fraturas. Essa coisa de você falar, mas eu já tive, é importante para você na área da saúde. Se você nunca quebrou um osso, como que você vai entender a dor do cara que você está tratando? Você tem que, no mínimo, respeitar a dor do cara, porque você não entende o que está acontecendo com o cara ali. Isso é muito importante. Entendeu? Porque o pessoal fala, falar de eu tive isso, eu tive aquilo, isso não. Para você tratar uma pessoa com dor, se você já experimentou a dor muscular, a dor do estiramento, a dor da distensão, a dor da fratura, isso te torna uma pessoa mais empática. Fica mais fácil entender a pessoa, fica mais fácil tratar a pessoa. Tá? É isso. Não é só a evidência do artigo. Evidência do artigo, mais prática clínica, mais entenda a pessoa que você está tratando. Eu acho que deve ser triste assim. Eu já passei muita consulta com gente ruim. Gente que tinha diploma pra caramba, mas não tinha capacidade de entendimento da pessoa, entendeu? Cara. Sei lá, cara, desabafei. Que eu vejo umas paradas de redes sociais que não são legais. Eu sou o original da rede. Mas eu tento entender, sabe, me colocar na pele do paciente. Eu não atendo mais pacientes hoje em dia, tá? Mas eu tento me colocar no lugar do cara. Pô, para eu ser professor, como que eu desenvolvi essa metodologia para facilitar o estudo da galera? Cara, porque eu já passei pelo que você passou. Não adianta eu ir lá nos arquivos de pedagogia e falar, não, as pessoas aprendem mais nos 15 primeiros minutos, aquela balela toda. Não é, cara, é por experiência pessoal, cara. Você pode ler todos os artigos. A maior parte das atitudes que você vai tomar é pelas experiências prévias que você teve. Eu acho meio acadêmico um saco, cara. Já estive e não tenho saudade nenhuma. Se você tem cara que entra aqui, mas você não tem currículo Lattes. Graças a Deus eu não preciso mais ter currículo Lattes, cara. E não vou ter durante um bom tempo, cara. Tá? Então, você quer... Se você é desses caras que é igual eu, já se arrebentou todo, cara, leva isso para sua prática clínica e entenda as pessoas. Certo? Era para terminar 9 horas. Aí eu me empolguei aqui, 9h25. Obrigado por me ouvirem, gente. Segunda-feira começa a Semana Anatomia Fácil. É esse link que está aqui em cima e é o link que está aqui na descrição. Se você ainda não colocou seu e-mail lá, coloca seu e-mail, entra no grupo do Zap, porque vai ser uma semana incrível. Certo? Olha lá, a Sônia falou que quebrou o tornozelo direito no escorregão e dói até hoje. Eu tive uma fratura, luxação no meu tornozelo e eu acredito totalmente na reabilitação, Sônia. Eu vou sair dessa e sem dor. Se você está tendo dor até hoje, fortalece a musculatura aí que a dor diminui, cara. Ninguém tem dor em algum lugar a vida inteira. Certo? Boa. Vamos que vamos? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui pode virar um muro de lamentações aqui da galera. E assim, foi meu muro de lamentação hoje. Obrigado por me ouvirem. Beijo pra vocês. Então, segunda-feira eu vou estar lá no grupo, hein, gente? Então, as lives acabam hoje aqui, mas a gente volta no grupo. Beijo pra vocês e até lá. Tchau. Link tá aqui e na descrição.